Bom dia, gente. Muito obrigada por vocês terem acordado cedo para me assistir. E hoje a gente vai conversar então sobre o nosso curso de carreiras legislativas, né? A prova da Câmara e a prova do Senado. Como todo mundo já sabe, é a prova concorrida, então a gente tem que prestar muita atenção. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabriela, dou aula no Ponto desde 2011. Já dei aula para a Câmara, concurso do Senado, que aconteceu em 2012. E já sei todos esses macetes que preciso passar para vocês para essas provas, tá? O curso, vou explicar hoje para vocês, então, como vai ser o curso, o que cai na prova, o que tem mais, que eu tenho visto mais, com mais frequência, e a gente já vai olhar um pouco de matéria mesmo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, eu vou compartilhar com vocês o meu material de PDF, tá? Aí em cima do bate-papo, vocês têm um link, é a aula demonstrativa. Eu já aviso que a aula demonstrativa, as aulas todas são razoavelmente grandes, e nosso webinário hoje dura apenas 1 hora, né? É bastante tempo para a gente conversar e passar dicas, mas não é o suficiente para ver a aula na íntegra. Então, a aula 1 desse curso é essa mesma aula demonstrativa, só que a gente vai estudar mais devagar, tá? No curso de videoaula, vocês vão ter 1 hora de aula, 10 minutos de intervalo, 1 hora de aula, depois 20 minutos de tirar dúvidas no final, tá bom? Então, como vocês podem ver, é mais que o dobro do tempo para a gente estudar com calma. Hoje é só um tira-gosto, tá? Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar com vocês a aula demonstrativa, tá? Vocês podem ver aí na tela. Quem não baixou, pode baixar aí em cima do bate-papo, tem o link, tá? Compartilhar com vocês. Todo mundo vendo a aula certinho? Mandem um ok para mim, pessoal. Beleza? Então, vamos lá. Essa aula demonstrativa, eu vou conversar com vocês primeiro, além da gente falar do edital, né? Técnicas de leitura e interpretação de texto, que isso é o grande macete para você conseguir avançar na prova. Inferência e predição, que faz parte da interpretação de texto. E a gente já começa vendo os primeiros tópicos de gramática, artigos e pronomes. E a gente vai ver 2 provas do Senado, tá? Aqui no início eu faço minha apresentação, não vou me estender nisso para vocês podem ler depois, tá? Para a gente focar mais no assunto mesmo da prova. A gente vai estudar nesse período inicial sem o edital. Então, como é que a gente vai fazer isso? Seguinte, a gente sempre se baseia nos editais anteriores para estudar para o concurso. Quem já está mais escolado já sabe disso. Quem é iniciante, às vezes, está um pouco perdido ainda, né? Esse curso, aproveitando, você que é iniciante, você que não sabe nada de inglês, que me manda aqueles e-mails desesperados, sim, o curso serve para você. E para o pessoal que está mais avançado também, porque o curso é cheio de vocabulário técnico, e a gente vai falar disso mais à frente hoje, tá? Então, pessoal, a última prova do Senado aconteceu em 2012, e a última prova da Câmara aconteceu em 2014. E a gente vai estudar a prova da Câmara de 2014 nesse curso, a do Senado 2012 não. Por quê? Porque a FGV fez uma confusão naquele concurso, e as provas desapareceram na internet, mas a gente vai estudar muita prova do Senado do concurso de 2008, tá? Então, vamos ver o seguinte, vamos primeiro comparar os editais, tá? Vamos falar do que cai na prova. Senado 2012 foi FGV, assim como em 2008. Se você for observar o tamanho do edital da FGV, dá um susto, né? Porque ele é um edital comprido, se você comparar, olha só a diferença, o edital da Câmara aqui embaixo, do CESP, né? O edital do CESP de inglês, pessoal, para qualquer concurso, entra ano e sai ano, é o mesmo edital, que é compreensão do texto escrito em língua inglesa, itens gramaticais relevantes. Aí você fica, poxa vida, itens gramaticais relevantes. Falou e não nos disse absolutamente nada, né? Mas calma que eu chego lá. Na verdade, esses 2 editais geram provas com o mesmo grau de cobrança, a mesma quantidade, mais ou menos, né? De questões de gramática, questões de vocabulário. Essa proporção se mantém em qualquer concurso de qualquer banca. Então, já aviso para vocês que a prova de inglês ela é altamente mapeável. É uma prova que você consegue observar claramente um padrão. Vocês vão ver isso ao longo do curso e vão ver um pouquinho isso hoje já. Então, todos esses itens gramaticais serão estudados no curso, tá? Apesar dos editais terem um formato diferente, a cobrança é muito similar. Seguinte, além dessa cobrança de
de gramática, a maior quantidade de questões da prova são questões de interpretação de texto. Vou dar para vocês em números, mais ou menos, tá? De 10 questões, a gente costuma ver 3 questões de gramática, e quando eu chegar no cronograma do curso eu vou dizer de que assuntos a banca costuma cobrar, e quais assuntos são grandes, enormes, trabalhosos e quase nunca caem. Tá? Então a gente tem que saber bem o custo-benefício de estudo de cada assunto, mas de 10 questões você pode contar que pelo menos 7 ou 8, dependendo da prova, vão ser sobre interpretação de texto. Quando eu falo interpretação de texto, eu estou incluindo aí o vocabulário técnico, tá? E a gente vai conversar sobre isso hoje mais à frente. Então a diferença do edital, banca diferente, tem um pouquinho de diferença na cobrança? Pouca coisa, tá? O que costuma cair é igual de banca para banca. O que varia mais no concurso, gente, de uma prova para outra, é sempre o vocabulário técnico. Por exemplo, uma prova da Petrobras tem um vocabulário técnico. Uma prova para carreira legislativa tem outro. Uma prova para Receita Federal tem outro. Por isso que muita gente que às vezes faz inglês, sabe inglês razoavelmente porque estudou em algum curso, às vezes acha que não precisa estudar inglês para o concurso, porque já quebra o galho, acaba tendo um resultado muito ruim na prova, porque você não estuda esse tipo de vocabulário no curso de inglês, você estuda o que você fala corriqueiramente, tá? Então, a gente, como eu coloco aqui na aula, a gente vai estudar muito texto que fale de política, que fale de economia, porque são os assuntos foco da prova. Então, você tem que saber as palavras referentes a esses assuntos, tá? É isso que define a aprovação, sem exagero. Então, como é que a gente vai fazer, como é que é o curso em si? Gente, eu vou passar a tentar mais ou menos ficar metade desse webinário falando do concurso em si e da estrutura do curso, e a outra metade eu vou tentar passar um pouco de conteúdo já, tá? Então, é o seguinte, esse curso ele vai ser dividido em 4 partes. Todas as minhas aulas do curso... Gente, ó, desculpa que eu tô assim, meio ofegante, é porque eu tava doente esses dias, tô com uma sinusite meio complicada, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência. Então, o curso, gente, todas as minhas aulas seguem esse exato padrão, tá? Tem a teoria primeiro, que é a parte de gramática, tem as provas, aí eu vou colocar a prova em branco para você imprimir, depois a prova toda traduzida, inclusive as alternativas, tudo, e eu vou comentar com vocês ao vivo. Então não tem o comentário das questões porque é o que a gente vai fazer na aula ao vivo. E tem a reportagem no final, coloca uma reportagem traduzida, porque aí você não vai ter como, você vai cercar o vocabulário com muito mais chance de acertar o que vai cair. Tem que ter um vocabulário amplo para uma prova desse nível, tá? Então eu sempre coloco uma reportagem que eu tiro de jornais que são os focos de onde o examinador tira os textos da prova. Isso é muito importante também. Não adianta vocês pegarem um texto muito facinho, que tem um vocabulário muito tranquilo, porque no dia da prova não é aquilo que vai cair. Então eu falo assim, é melhor tomar o susto em casa, estudando, do que tomar um susto na hora da prova, quando não tem mais nada a ser feito, tá? Então sempre tem uma reportagem, eu traduzo essa reportagem inteira, eu faço um resumo do vocabulário técnico dessa reportagem para aquela revisão final, para ir mais rápido. E no final da aula tem um resumo do vocabulário da aula toda, tá? Então, assim, para revisão, pertinho da prova, você pega e dá uma lida. Também vou conversar com vocês sobre essa questão de como é que decora, né? Que eu tenho que decorar todas as palavras, como eu faço, eu decoro uma lista. Ninguém decora dicionário, gente, isso não existe. A gente tem que arranjar um jeito mais otimizado de estudar. E isso eu coloco no curso. Então, vocês vão ter sempre material para formar um banco de provas, que são as provas em branco, um banco de textos, que são as reportagens que eu coloco no final da aula, e um banco de vocabulário, que é para você fazer aquela revisão de final, tá? Desculpa. Vamos então conversar sobre o cronograma. A aula de hoje, como eu disse para vocês, ela vai ser usada na aula 1, porque a gente vai estudar isso aqui mais a fundo, tá? Aí, como vocês vão observar aqui no cronograma, a gente passa por todos os assuntos de gramática. Parte de interpretação de texto também, começa artigos e pronomes, depois conectivos e advérbios. Já vou começar aqui no cronograma a passar um macete para você, o bizu da prova, tá? O que que cai? O que que cai sempre? Vai cair uma questão de pronomes. Muito provavelmente não vai cair artigo. Ah, então para que a gente vai estudar artigo? Porque a gramática te ajuda a entender o texto. Se você não sabe a gramática, você não consegue entender o que a frase está dizendo. Você vai entender palavras soltas. E isso muitas vezes não resolve, porque é aquele detalhe da gramática
que muda o sentido da frase. Às vezes ele não vai te perguntar o artigo, mas o artigo usado, se definido ou indefinido, ele pode mudar o sentido da frase. E na hora de interpretar, você pode se enrolar. Então, assim, quando eu falo que cai, tudo cai, porque tudo isso vai estar num texto. Mas na hora dele fazer a pergunta específica, ele vai fazer provavelmente uma questão de pronome. Mostro para vocês também como cai. Conectivos, cai muito. Isso aqui cai bastante. Advérbio também cai, mas conectivo cai mais. Então, por enquanto, pronome, conectivo, advérbio num segundo momento. Tempos verbais. Vocês vão notar que tempos verbais é a aula mais longa do curso. Vai ser a que mais vai dar trabalho para estudar. O examinador costuma cobrar uma questão muito específica de tempos verbais? Para nossa alegria, não. Tá? Ele não costuma fazer uma pergunta muito específica. Agora, é o que eu disse sobre a interpretação do texto. Você tem que ao menos saber se o texto está no passado, no presente ou no futuro, porque ele pode fazer uma pergunta de interpretação e por causa do desconhecimento de tempos verbais, você não consegue responder corretamente, tá? Pegadinhas acontecem, a gente sabe disso. Quantificadores, modais e preposições. Pessoal, preposição cai menos, ele não vai ficar perguntando uma preposição específica, isso é muito difícil de acontecer. Agora, modais. Se você não tiver tempo para estudar nada de inglês, nada, estude modais. Porque modais é líquido e certo que ele vai cobrar, tá? Então, quais são as minhas apostas das tais 3 questões, né, de gramática? Com certeza, pronomes eu apostaria, modais e conectivos. São os 3 assuntos mais importantes. Em seguida, eu acho que a gente pode dizer que advérbios e, por vezes, quantificadores, tá? Comparativos e superlativos e condicionais, vai cair mais no sentido de você conseguir interpretar o texto, não é com tanta frequência que cai uma pergunta específica. Cognatos e falsos cognatos, isso aqui é o que eu incluo dentro de interpretação e vocabulário, tá? Interpretação e vocabulário, aí ele vai cobrar cognatos e falsos cognatos. Prefixos e sufixos. Por vezes, ele não vai fazer perguntas muito específicas sobre prefixos e sufixos. Mas, se você aprende prefixo e sufixo, você vai multiplicar rapidamente o seu vocabulário. Prefixo é aquilo que a gente coloca no início da palavra, tá? E sufixo que a gente coloca no final. Então, olha só. Power é poder. Powerful é poderoso. Se você sabe que full significa, dá esse sentido de muito, de poder para poderoso, por exemplo, você consegue observar o sufixo full em outras palavras. E aí você já multiplica. Às vezes você não entendeu especificamente aquilo, mas você entendeu o sentido de muito, de cheio, tá? Então isso é importante para você acelerar seu vocabulário, mais do que uma pergunta específica para acelerar o vocabulário. Discurso direto, indireto, voz ativa, voz passiva. Também é difícil cair uma questão muito específica, mas é importante para interpretar o texto, ok? Então, já passei para vocês os bizus do que mais cai na prova, na questão de gramática, tá? E vamos conversar agora sobre o conteúdo de provas e banca. Como é que vai ser? Pessoal, como eu disse para vocês, Senado foi FGV em 2008, em 2012, né? Que foi aquela arruaça, concurso. E a Câmara, em 2014, foi CESP. Então, se vocês observarem nosso cronograma, eu começo com algumas provas da FGV. Coloquei nessa aula de hoje provas de 2008 do Senado, tá? Pra gente estudar, até para vocês verem como cai, que tipo de vocabulário, como é que é. E aí coloquei 2 provas bem recentes, 3 provas bem recentes da FGV, 2014, 2015 e a que aconteceu esse ano, oficial de chancelaria, né? Prova para o Itamaraty, da FGV também. Então, nós vamos estudar tudo isso. E depois, vocês vão observar que mais da metade do curso são provas do CESP. Por quê? Estou privilegiando o pessoal da Câmara? Não. A gente acha, está todo mundo na expectativa, de que a banca do concurso, tanto do Senado quanto da Câmara, seja CESP. Tá? Até pela confusão que a FGV arranjou nos concursos anteriores do Senado. Então, por isso que a gente vai privilegiar a CESP. Tá? Então, tem provas bem recentes, estão vendo, tem 3 provas do ano passado. Tem a prova de analista da Câmara, 2014, tá? E algumas outras provas, inclusive prova da Câmara de 2012. Tá? É legal para a gente estudar as provas anteriores dos concursos que a gente quer, porque ali vai estar o vocabulário técnico, né, que a gente precisa, com o qual a gente precisa se familiarizar. Beleza, pessoal? Então, sobre a estrutura do curso que eu falei com vocês.
A gente vai ter aulas 20, 30 quintas-feiras, ao vivo. Vocês vão poder assistir essas aulas gravadas até o final do ano, até 29/12. Eu disponibilizo um PDF completaço para vocês, completaço mesmo, traduzido. Por que que a gente traduz, né? Vocês têm pouco tempo. A gente tem que partir do pressuposto que vocês têm pouco tempo. Porque vocês não têm só inglês para estudar, você tem várias matérias. Então, se eu traduzo para vocês, vocês vão eliminar da rotina de vocês aquela busca no dicionário por horas e horas e horas. E às vezes, se você não tem material muito específico, por exemplo, de expressões idiomáticas ou de phrasal verbs, eu vou falar sobre isso mais à frente, você vai ficar horas procurando e às vezes nem vai encontrar o significado. É muito difícil quando a gente está aprendendo vocabulário, traduzir um texto do calibre das provas do Senado e da Câmara. Então, eu já fiz esse trabalho árduo para vocês, para agilizar, tá bom? Então vamos lá. E vocês têm acesso a um bate-papo comigo, como vocês têm hoje aí, né, no cantinho da tela, né? Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje. E aí, nesse início de aula, eu vou falar um pouquinho já da gramática também. Técnicas de leitura e interpretação. Pessoal, o grande desespero, assunto campeão de e-mails na minha caixa, né? Que vocês sempre me mandam. Como é que eu vou ler um texto se eu não sei inglês, né? Não sei nada. Não sei nem o que é coffee. Me salva, né? Para onde eu vou. Então vamos começar com predição. O que é predição? Predição você vai adivinhar, basicamente. É tudo que o texto está te dizendo sem que você tenha lido propriamente a fundo o texto. Todo mundo tem essa capacidade. Eu não sei nada de inglês. Você também tem essa capacidade. Creia na minha pessoa, gente, sem exagero. Então, olha só, às vezes o examinador nos dá elementos visuais. Então, vamos olhar essa capa do The Economist de 2015, que gerou uma repercussão danada, né? Brasil's Quagmire. O Brasil, o atoleiro do Brasil, né? A tradução do título. Às vezes, você não sabe que o título é esse. Agora, se ele coloca uma passista na lama, você já percebe, e coloca Brasil em cima, você não precisa de muito mais informação do que isso para saber que ele está falando mal da situação do Brasil, tá? Então, assim, se você estiver mais ou menos por dentro das notícias e você vê uma foto dessa, já te ajuda bastante a entender que o texto dele vai ter uma conotação negativa, certo? Então, isso já te ajuda. Outra coisa, você vai prestar atenção em alguns detalhes. No texto de prova, ele sempre vai colocar de onde ele tirou o texto. Presta atenção no título do texto, no subtítulo do texto e lá embaixo do texto, no autor. Quem foi que publicou? Vamos ver mais logo adiante por que isso faz diferença. A data da publicação, às vezes ele faz a questão pedindo para você calcular um comparativo de taxas do ano tal. E você fala, meu Deus, mas eu sei lá de que ano que ele tirou esse texto, como é que eu vou fazer essa comparação? Corre lá embaixo, naquelas letrinhas miúdas e dá uma olhada. Ali, às vezes, tem uma informação valiosa para você matar uma questão. Sobre essa questão da data da publicação, o veículo também. Quem foi que publicou aquela matéria, de onde ele tirou o texto? Gente, como é que a gente pode pescar informação daí? Se você pega e dá aquela lidinha lá embaixo e descobre que o texto veio, por exemplo, de um jornal mais conservador, por exemplo, e o assunto é casamento gay, como eu coloquei aí na aula para vocês, você já consegue interpretar de uma certa forma, predizer que aquele texto é contra. Agora, se você também está lendo um texto sobre o discurso da presidente Dilma sobre cotas, você sabe que a Dilma é a favor de cotas. Bom, se o texto for tirado de um veículo favorável ao governo, que está falando bem do governo, que você percebeu por algum dos detalhes que a gente conversou agora, você vai presumir que ela está falando favoravelmente. Então, você tem que entender não só o que está escrito no texto, mas o que não está escrito, às vezes, explicitamente. Tá? É a data, é o veículo, é o título, é o autor, é o subtítulo, às vezes é um desenho, é uma charge, tudo isso vai te ajudar, tá? Então, um detalhe importante, pessoal, predição é um indicativo, tá? Não é uma certeza. Como eu falei, um veículo conservador vai falar do casamento gay, vai falar contrário ao casamento gay. É o que costuma acontecer, mas não quer dizer que vai ser esse caso. Então, assim, é para dar uma luz, mas não é uma certeza.
Aí você vai perceber tipologia textual, se é uma carta, é uma propaganda, se é um texto narrativo, tudo isso. E tem uma questão hoje que a gente vai ver sobre isso. Parece bobagem? Ah, nunca vai cair isso. Cai. Tem aqui pra gente ver hoje uma questão nessa aula. Que a tipologia textual é a pergunta da prova. Então vamos ficar atentos também. O que você faz? Depois que você já fez essa parte assim, que a gente vai no olhômetro, né? Que você dá aquela olhada superficial na prova, você já se situou do que está acontecendo. A gente vai procurar por palavras cognatas. O que são palavras cognatas, pessoal? São aquelas palavras que são muito parecidas ou às vezes até iguais ao que a gente usa em português. Então, se você está perdidaço na hora da prova, todo mundo, eu falo que todo mundo sabe um pouco de inglês. Até você que acha que não sabe nada, você sabe um pouco de inglês. Porque as palavras são parecidas. E eu coloquei um exemplo aí para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Brazil's economy is in bad shape. Você fala, cara, eu não faço a menor ideia do que está falando. O que é shape? Mas você sabe Brasil, você sabe economy e muito provavelmente você sabe bad, né? Que a gente até usa como uma gíria hoje em dia, né? Eu até fiz o artigo, né? Manual da bad. Quando a gente ficar reprovado, fiz um manual legal para vocês. Deem uma olhada depois nos artigos ali no site do Ponto. Então a gente conhece algumas palavras. A gente pensa que não, mas conhece. Scenario. Você não sabe às vezes o que é gloomy, que é sombrio, mas você sabe o que é scenario. Você sabe expert, porque a gente usa isso em português o tempo todo. Crisis, continue, datas. Gente, colocou número. O número é a salvação da lavoura para vocês. Não tem que saber inglês para entender as datas, as taxas, entendeu? Então, olha só quantas palavras, as palavras estão grifadas, quantas palavras vocês conseguem entender sem saber, às vezes, nada de inglês. Aí vamos pegar só as palavras que a gente entendeu, tá? Brazil's economy, bad. Bom, você já sabe que está falando mal da economia do Brasil. Cenário, os experts falam, né, experts, crises, continuar 2017. Você precisa de mais informação do que isso? Não precisa de mais informação do que isso. Então, vocês não precisam entender absolutamente todas as palavras. Não, às vezes se você entender 70%, 80% do vocabulário, já te quebra o galho, já é suficiente para fechar a prova às vezes, tá? Você não precisa saber tudo para fechar a prova, só se eu souber todas as palavras. Claro que não, às vezes com 70% você matou toda a prova, tá? Então não se desesperem, porque não tem necessidade disso. Então aqui provei para vocês por A mais B, né? Que todo mundo sabe um pouquinho de inglês. E nem é uma frase tão simples, isso aqui é tirado de matéria mesmo, tá? De reportagem. Vamos dar uma olhadinha. Questão de conhecimento prévio, que eu estava falando com vocês agora. É importante que vocês leiam matérias de atualidades mesmo, porque aí você vai sofrer muito menos para entender um texto. Então, o background que você tem, ou seja, o que você já conhece, os assuntos que você já domina, isso vai te ajudar a interpretar o texto em inglês, tá bom? Então, por isso que eu coloco no final a reportagem, tá? Para vocês já lerem. E eu coloco estrategicamente as reportagens. Eu coloco matéria de economia, matéria de política, uma matéria de meio ambiente, um assunto, né, que está aparecendo mais, uma matéria sobre terrorismo, para vocês conhecerem as palavras, tá bom? Desculpa. Estratégias de leitura, pessoal. O que eu faço primeiro? Aquele velho dilema. Eu leio o texto todinho, aí eu tento traduzir na minha cabeça, e depois eu leio as questões e faço as questões. Bom, aí já acabou a prova, já deu 4 horas de prova você fazendo isso, né? Você não vai ficar traduzindo o texto na sua cabeça, muito menos no cantinho da prova, porque senão é um buraco negro. Só vai fazer prova de inglês e mais nada. Muita gente gosta de fazer da seguinte forma: lê as questões e depois vai no texto procurando a resposta das questões. Ok, esse método? Ok, muita gente faz isso, dá super certo. Qual é a minha preocupação? Às vezes, você vai achar a resposta lá no início na sua cabeça, né? Você acabou de ler a pergunta e tem um comentário lá em cima, alguma frase no início do texto sobre aquela pergunta. Só que lá na frente o autor termina de desenvolver a ideia e às vezes até chega numa conclusão contrária à ideia inicial apresentada. Por isso que ler só pedaços do texto é perigoso. O que eu recomendo? Dá uma lida geral, rápida no texto e não sejam muito apegados a detalhes, tá? Porque vocês não têm tempo para isso. Vocês vão dar uma lida geral para entender o assunto principal, para entender a ideia central. Depois vocês vão ler as questões e aí vocês voltam pensando as respostas, tá? E aí depois vocês vão dar uma lida com calma nisso aqui, né, gente? E é isso que eu disse para vocês, tá? Aqui tá mais desenvolvido para vocês estudarem. Macetes das estratégias de interpretação, que a gente já conversou. Identificar os cognatos. Cognatos, gente, não são só
facilidades, existem os falsos cognatos, como eu coloco aqui, tem cognatos idênticos, os bastante parecidos, os vagamente parecidos e tem os falsos também, tá? Às vezes, por exemplo, resume, dependendo se ele coloca o contexto, pode ser até um currículo que a gente entrega, né, numa entrevista de emprego. Agora, resume é um verbo, não é resumo, é continuar, retomar, reiniciar. Então, é um falso cognato. Aqui eu coloquei outros exemplos para vocês de cognatos. Então, temos que estudar isso. Por isso que a gente tem um capítulo, uma aula específica sobre esse assunto. Então, mas como é que eu vou saber diferenciar? Meu Deus, são milhares de palavras. Leitura. Não tem atalho. O atalho é você ter um texto traduzido para te acelerar. Não existe mais atalho do que isso. Você vai ter que ler e reler muitas vezes. O trabalho pesado é realmente de vocês nessa leitura dos textos várias vezes, com paciência. Eu leio e tento traduzir sozinho, e depois eu leio a tradução. Para ser mais rápido, leiam o texto em inglês todo, né? Tentem fazer a prova sem ver nada do meu comentário, nada da minha tradução. Se estiver muito difícil, aí vocês vão estudar. Pega a prova traduzida, lê, relê várias vezes. Lê em inglês, lê em português. Pega um parágrafo, lê em inglês, depois lê em português. Passa para outro parágrafo, tá? Porque assim vocês vão memorizar. Então para que serve aquela lista de palavras no final da aula, né, que eu comentei? Aquilo ali é para uma revisão rápida. Para você ganhar vocabulário, você tem que ler num contexto, porque assim você memoriza. Memorizar palavras soltas, estilo decorando o dicionário, você retém pouco ou nada, é desgastante e frustrante. Então, é para memorizar o vocabulário? Com certeza. Se você não lembrar na hora da prova, não adiantou de nada o seu estudo. Mas no texto, tá? As palavras são só para aquela revisão rápida de final, quando você já viu aquelas palavras no contexto várias vezes. Estrangeirismos, né? Que são aquelas palavras que a gente rouba de outras línguas. Delivery, self-service, free, coffee break. Essas palavras aparecem nos textos, então isso te ajuda, junto os cognatos, com os estrangeirismos, né? E às vezes com o recurso visual e com as informações que a gente conversou acima, fica muito mais fácil interpretar. Então não se deem por derrotados porque, não sei nada de inglês. Você sabe, você só não sabe que sabe. Outra coisa que ajuda é a gente saber a estrutura das frases. Em inglês vai ser a mesma estrutura de português, na ordem direta, né? Sujeito, verbo, complemento. Então, se você está observando a frase, vai procurar, entende que a parte inicial da frase é o sujeito, que vai ter um verbo ali no meio, que o restante vai ser um complemento. A frase pode aparecer na ordem indireta? Pode, mas grande parte das vezes ela vai aparecer na ordem direta. Então, isso também já te ajuda. Se você não fica completamente perdido. Vocês estão percebendo como, até agora eu dei várias dicas para vocês de maneiras de interpretar um texto e encontrar as informações sem você propriamente ter um vocabulário? Lógico que quanto mais vocabulário você tem, mais fácil fica. Mas eu estou dizendo que não é impossível de você conseguir fazer uma boa prova com um nível básico, iniciante, e dando aquela estudada forte de agora até o certame do Senado e da Câmara. Dá tempo. Mas você tem que ficar ligado nessas dicas, tá? Senão você sofre muito para aprender. Então, prestar atenção na ordem da frase. Tá vendo? Eu coloquei Stephen reads a lot. Se você não está prestando atenção no que é sujeito, o que é verbo, o que é complemento, você não vai nem entender que Stephen é um nome. Tá? Então, muita atenção nesses detalhes. Conectivos, que foi o assunto que eu falei com vocês que cai pra caramba em prova, é o que faz a ligação, né, das ideias no texto. Então, lógico que eu coloquei um macetinho legal para vocês no final da aula sobre conectivos, o quadro dos conectivos que mais caem, tudo traduzido, né, para memorizar, para dar aquela acelerada. Então, quando você estiver lendo o texto, preste muita atenção nos conectivos, entendeu? No início das frases. Ali você vai entender se está sendo adicionada uma ideia, se está sendo introduzida uma contradição, se está sendo mostrada uma causa ou uma consequência. Se você sabe o conectivo, você sabe a ideia daquela frase, tá? Depois eu mostro para vocês o quadrinho no final da aula. As estratégias de interpretação. Gente, vou falar uma experiência pessoal, o dia que eu entendi isso em prova de concurso, não foi nem para inglês, foi para português. O dia que eu entendi essas três palavrinhas, extrapolação, redução e contradição, e fui para a prova com isso na cabeça, eu nunca mais errei interpretação de texto. Porque às vezes a gente discorda da banca, né?
Ah, mas se eu pensar dessa forma, minha resposta na interpretação está correta. Aí aquela coisa, não pode viajar demais, nem pode viajar de menos. Fala, caramba, mas o que é viajar demais, o que é viajar de menos, né? É um pouco abstrato para um concurseiro, né, essa informação. Então você tem que chegar na prova com essas três palavrinhas na cabeça. Extrapolação. A alternativa que o examinador te deu está passando a informação que está no texto, está indo além, está exagerando, não é? Aquilo até está no texto, mas ele subiu um grau, a questão vai estar errada por extrapolação. Ele forçou, ele foi além do texto, tá? Redução. Ele fala, por exemplo, no texto, dá alguma informação sobre um grupo grande. Todos os concurseiros, por exemplo. Todos os concurseiros estudam muito. E aí ele vai colocar na sua prova, apenas os concurseiros da Receita Federal estudam muito. Apenas os concurseiros da Câmara e do Senado estudam muito. Isso é uma redução. Ele falou que todos os concurseiros estudam muito. Não só aquele grupo que é um subgrupo do grupo maior, entendeu? Então, ficar atento numa redução. Às vezes aquela informação está no texto, mas ele colocou na assertiva de uma forma reduzida. E aí que o erro, é aí que está o erro. E contradição. Às vezes a gente erra uma questão boba de contradição, por quê? Porque a gente não entendeu o conectivo que ele colocou na prova. Você até pegou as palavras principais, os substantivos, mas você bailou no conectivo. Aí acabou. Aí você não consegue interpretar, tá bom? Então estudem, pessoal. É uma página da aula, vai te dar quase nenhum trabalho para entender, tá? Que eu explico com mais detalhes. E eu garanto para vocês que vai fazer diferença na hora de interpretar, tá bom? Inferência. Cara, questão de inferência cai tanto na prova. Eu até botei uns inícios de pergunta, né? One can infer that. Uma pessoa pode inferir que. Ou it is possible to infer that. É possível inferir que. É muito comum ele cobrar isso na prova, tá? E é na inferência. O que é inferência? Não está escrito, mas está nas entrelinhas e pode ser deduzido. Não é aí mora o perigo. Você não pode extrapolar nem reduzir. Ele não colocou com todas as palavras explicitamente, mas não tem como você deduzir de outra forma. Isso é inferência, tá? Aí eu coloquei um exemplo para vocês. The acclaimed actor won an Academy Award for the epic movie Troy. Né? O aclamado ator ganhou um Oscar pelo filme épico Troia. O que a gente vai inferir? A gente pode inferir, era uma questão de prova, inclusive, que esse ator, ele fez vários trabalhos de sucesso. Como é que a gente sabe que ele fez vários trabalhos de sucesso? Só porque ele ganhou o prêmio? Não, olha a palavra ali, acclaimed actor. Se ele é um aclamado ator, claramente ele fez outros filmes muito bons que fizeram sucesso. Então a gente pode inferir que ele já fez vários trabalhos de sucesso? Sim. Tem como entender de outra forma? Não. Está explícito na frase, ele fez muitos trabalhos de sucesso? Não, mas está claro, certo? Então, isso é inferência e isso cai bastante, mas tem que estudar bastante extrapolação e redução para não escorregar nesse tipo de questão que é super comum, beleza? Pessoal, vamos estudar um pouquinho agora de gramática rapidinho, vou passar bem chutada aqui na gramática para a gente poder olhar um pouquinho de questão, tá bom? Depois vocês vão ler. Quando a gente aprende inglês, aula 1 de inglês da vida da gente, né? A gente vai aprender verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, né? Is e are são a parte que realmente é o verbo, né? Ali é o verbo, ser e estar. Essa parte inicial aqui que a gente aprende tudo junto, né? Verbo to be, I am, you are, he is. Isso não é o verbo to be é o are e o is, tá? No presente. Isso aqui, essa parte de I, you, he, she, it, é o nosso pronome pessoal do caso reto. Coloquei a tradução aí para vocês darem uma olhada. Tá? Coloquei uns exemplos, os exemplos são traduzidos. Vocês vão ver o seguinte, pessoal, na gramática, eu coloco uns exemplos com frases bem simples. Por quê? Porque vocês vão ter também a parte toda de vocabulário técnico pesado para aprender. E quando a gente está aprendendo gramática, a gente não precisa de mais nada para dificultar a nossa vida, certo? Então, coloco exemplos simples para ficar facinho de memorizar e você lembrar depois, beleza? Aí a gente vê o pronome pessoal do caso oblíquo. Me, you, him, her, it, us, you e them. E também tem os exemplos aí para vocês. Pronome adjetivo possessivo. Gente, lembra que esse assunto eu falei com vocês que cai bastante na prova? Já já digo como é que cai, tá? My, your, his, her, its, our, your e their. Também com as traduções para ficar moleza, com exemplos para ficar moleza. Substantivo possessivo. Mine, yours, his, hers,
It's, ours, yours, theirs. Também com as traduções e os exemplos e os macetinhos também. Pronome demonstrativo, que é quando a gente está apontando, a gente costuma dizer quando a gente está apontando na frase, né? Algo que está perto de você, algo que está longe de você, no plural e no singular. Ou também algo que já foi mencionado lá atrás, o que está mencionado mais longe, a gente vai usar os de distância. E o que foi mencionado por último, né? A gente coloca com um pronome demonstrativo que indica proximidade. Tem que ficar atento à questão de plural e singular, que está explicadinho aí com mais detalhes, tá bom? Para vocês estudarem. E os exemplos. E eu mostro como é usado, desculpa, no espaço, no tempo e no discurso. Eu acabei de dizer, o que você se refere a uma coisa anterior, mencionada anteriormente, tá? Então, vamos estudar isso com muita atenção. E os pronomes interrogativos também cai bastante, porque ele vai usar isso para fazer as perguntas na hora da prova, né? Como é que diz o que, qual quando é um número restrito de opções, who, whom, de quem, onde, quando, como, porquê. Se você não souber essas palavrinhas, você está frito na hora da prova. Porque isso aí é o básico, né? E cai realmente muito, porque é o início de grande parte das perguntas, tá? Então, preciso decorar, sim. E aqui outros pronomes interrogativos, que são as expressões interrogativas. Por quanto tempo, quanto, quantos, com que frequência cai direto em prova. E what about. E how many, how much também, quando ele vai perguntar sobre quantidades contáveis, quantidades incontáveis. E aí tem todos os macetinhos, tem até um ponto polêmico aqui que eu expliquei para vocês. Artigos, sobre a questão, pessoal, antes de eu passar para artigos, como é que cai pronome na prova, tá? Pronome serve para quê? Vamos lembrar do português. Pronome substitui um nome. Para ele não ficar fazendo a repetição, ele vai usar um pronome. Não é assim que a gente faz em português? Em inglês é a mesma coisa. Então, ele vai falar de um assunto e lá no meio do texto ele vai trocar aquele sujeito, aquele nome, por um pronome. E a questão da prova será apenas o pronome tal, ele vai te dar a linha, falar onde está o pronome, se refere a, e ele vai dar, numa prova de 5 alternativas, ele vai dar 5 opções de nomes. Foi esse nome que foi substituído por aquele pronome? Ele vai te dar 5 opções. Qual foi o nome que aquele pronome substituiu? É só isso a questão. Então, se você conseguir entender o pronome, entender o texto, e daí você precisa saber interpretar, né? Então, você não vai perceber o que foi trocado. É essa questão de pronome. Não cai nada além disso, pessoal. É tão padrão, é tão fácil de mapear, que vocês vão observar no final do curso que vocês já vão se sentir preparados, vai chegar na prova, você vai olhar, zero surpresas. Garanto para vocês que é zero surpresa. É muito tranquilo, tá? Eu sei que é muito volume para estudar, principalmente a questão do vocabulário, eu entendo que é um volume grande, mas a prova é mapeável, você não toma susto, tem essa vantagem. Questão de artigo, coloquei para vocês os artigo definido, artigo indefinido, bom de inglês que tem tão pouco artigo, né? E aí os exemplos para vocês também, tá bom? Pra vocês darem uma olhadinha com calma depois. Então vamos lá. Vamos ver uma prova, gente, para ficar empolgante assim no final do webinário, para dar aquela emoção, para ficar sério agora, hein? Senado 2008 FGV. Lembra que eu falei com vocês de onde que tirou um texto de prova? Olha aí. Uma prova de 2008, texto de 2008. Tirou de onde? The Economist. Coloco direto para vocês na reportagem no final da aula. Textos do The Economist, Washington Post, New York Times. Vocês vão cansar de ler textos desses veículos. Financial Times, tá? Aí vem um texto pequenininho. Pessoal, eu vou passar direto para a parte traduzida. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem a prova toda em branco, é para você imprimir e fazer, não é para sair colando, hein, gente? Não me deem migué na hora de estudar, hein? Imprime a prova e faz a prova, tá? Depois a gente vai para a prova traduzida. Ó, que beleza, delícia, né? Quem dera aparecesse assim na prova. Ele colocou, então, veio o texto pequenininho, né? Alegria quando vem texto pequenininho. Vamos ver a primeira questão? Ele coloca aqui, não vou ler o texto todo, gente, porque senão não dá tempo, tá? Eu vou passar rapidinho nas questões. As regards to billable hour, no que diz respeito à abordagem de horas faturáveis, porque bill, ó como é que a gente aprende, facinho aqui, ó. Bill é conta, billable. Vocês vão aprender quando a gente for ver sufixo, o que able significa. Então, billable é como se fosse cobrável, né? Bill é a conta, é a cobrança, billable é cobrável, faturável, né? Hour, que é a hora. E aqui o texto, eu vou fazer rapidinho dar uma lida rápida na parte que ele faz a pergunta depois para vocês.
Nós somos informados que as companhias pretendem. Então, vamos ler aqui rapidinho. Ó. Depois eu vou ler só em português, pessoal, para ir mais rápido. Depois vocês leem em inglês, tá? De todas as tarefas tediosas que os advogados têm que fazer, marcar o tempo é talvez a mais chata. Advogados autônomos contabilizam seu tempo em incrementos de 15 minutos ou até de 5 a 6 minutos em algumas firmas. E depois eles mandam a conta, aqui a palavra bill, ó. Depois, tá vendo? Depois eles mandam a conta para os clientes. Essa estrutura está em vigor há décadas. Olha a quantidade de palavras, decades, a quantidade de palavra cognata. Mas o corte de custos colocou um aperto nos orçamentos legais de algumas empresas. E há um crescente interesse em suprimir a abordagem horas faturáveis, billable hours, em favor de outros esquemas de preços. Então, o que ele está falando? Que vai haver uma substituição, tá? Vai haver uma mudança. Qual a palavra importante aqui, pessoal? Doing away. There is a growing interest in doing away with the billable hour. In favor of other, a favor de outros esquemas de preço. Então, são duas dicas aqui que a gente vê que indica que vai haver essa mudança de um sistema de cobrança para um outro sistema de cobrança. O que é doing away? A gente sabe que o verbo to do é o verbo fazer. Quando a gente coloca uma preposição depois de um verbo, como no caso de doing away, a gente muda o sentido desse verbo. Algumas vezes ele continua com o mesmo sentido, dá só uma enfatizada, mas em regra, a preposição ela muda um pouquinho o sentido do verbo. E é isso que cai na prova. O nome disso, pessoal, é phrasal verbs, verbos frasais, tá? Isso aí tem que ser decorado caso a caso, não tem jeito. Mas eu coloco sempre no final da aula para vocês um quadrinho separado, eu coloco separado do restante do vocabulário, só de phrasal verbs para a gente decorar, porque o examinador adora isso, tá? Então, se você não soubesse que doing away significa livrar-se, abolir esse sistema de preço que ele menciona, ainda que você não soubesse, dava para sacar que é uma mudança de um tipo de cobrança para outro tipo de cobrança, quando ele fala em favor de outros esquemas de preços, tá? E aí ele vai colocar o quê? Várias expressões idiomáticas, ou então ele vai colocar phrasal verbs nas alternativas. Então, quando ele fala que ele quer passar de um sistema de preço, no que diz respeito a horas faturáveis, fomos informados que as companhias pretendem o quê, pessoal? Mudar de sistema de preços, mudar a forma da cobrança. Aí ele pergunta, as companhias querem transformar, modernizar, repaginar? Não. Por quê? Porque vai mudar completamente. Você não vai pegar o que é agora e modernizar. Você vai abolir aquilo, doing away esse tipo de sistema de preços. Então, não vai modernizar. Vai se livrar. Get rid of it. Get rid of alguma coisa é uma expressão. Então, também tem que decorar. Não tem jeito. Então, mas vocês vão ver que essas expressões que são, tem que decorar, nossa, são milhares. Elas costumam se repetir, tá bom? Pelo menos isso, né, gente? Elas costumam se repetir. Então, vale a pena memorizar, porque você vai tropeçar nela fatalmente lá na frente em alguma outra prova. Resuming it. Lembra que eu falei de resume lá em cima? Que parece resumir, mas não significa resumir. Falso cognato, é retomar. Tá aqui na letra C, ó. Tá? Bring back. Bring é trazer. Back é volta, né? Trazer de volta. Você quer voltar com billable hour? Não, você não quer voltar com aquela cobrança de horas faturáveis. Você quer se livrar dela. Ou endorsing it. Você quer apoiar? Você quer adotar? Não, é do away. Você vai se livrar, você vai abolir, você vai get rid of it, tá? Aqui nessa questão a gente viu o quê? Que a banca cobra a interpretação de texto, porque aqui você tinha que ter entendido a lógica da frase, né? De uma coisa que vai ser deixada de lado em favor de uma outra coisa. Então, foi uma questão que envolveu interpretação. Foi uma questão que envolveu phrasal verbs, por causa de doing away. Foi uma questão que envolveu expressões idiomáticas e verbos, tá? Inclusive envolveu também cognatos, palavras cognatas. Tudo numa questão só, tá vendo? É assim que eles cobram. Outra questãozinha, outro texto, gente. Ele coloca um textinho aqui, um textinho mais comprido. Aí ele fala, no primeiro parágrafo, imaginação e realidade. Aí ele coloca vários verbos. Tem que entender os verbos, tem que conhecer os verbos, tá? Aí ele fala, no primeiro parágrafo, gente, toda vez que o examinador falar com vocês, primeiro parágrafo de alguma coisa, não vá procurar resposta ao longo do texto todo. Mas lá no terceiro parágrafo ele fala diferente disso. Não caiam nessa armadilha. Ele falou, o primeiro parágrafo tem que estar lá no primeiro parágrafo. Se não tiver, a gente vai pedir anulação dessa questão, tá bom?
Não vai olhando lá na frente, não. Então, ele fala aqui, ó. Quando pensamos em pessoas que têm diploma de direito, visualizamos advogados argumentando nos tribunais, interrogando as testemunhas, mas, na verdade, poucos trabalham dentro do tribunal fazendo isso que a gente vê na TV, né, gente? Eles acabam pegando casos menos importantes, casos de furto, casos de dirigir embriagado e tudo mais. Então, o que ele fala aqui na questão? Que imaginação e realidade, ou seja, o que a gente pensa que um advogado faz dentro do tribunal, né, com aquela peruquinha, com aqueles cachinhos brancos, não é nada disso. A realidade é muito diferente. Eles pegam casos muito mais simples, não ficam interrogando testemunho igual nos filmes. Então, a imaginação que a gente tem do trabalho de um advogado e a realidade são coisas contrárias, são coisas que se chocam. Então, ele coloca a opção: entrelaçam, se fundem, se quebram, se misturam, se não. Chocam-se, são contrárias, tá? E aí foi uma questão que ele coloca verbos que você precisa conhecer e interpretação de texto, tá? Pessoal, vou passar um pouquinho mais rápido agora, que a gente está chegando no final. Tô vendo como é super rapidinho, uma hora de aula passa voando. Essa aula, só reforçando, vai ser estudada devagar, com riqueza de detalhes, na nossa aula 1 do curso, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que cai. Aqui ele usa uma questão de expressões idiomáticas, uma questão de expressão mesmo, idiomática. Grilling witnesses. Witnesses são testemunhas. Grilling, lembra de grelhar, não é? Significa isso mesmo. Só que quando ele fala grelhando as testemunhas, é interrogando por um longo tempo, tá? É uma expressão. Então, a resposta era for a long time, é sinônimo de fazer uma ação por um longo período de tempo. Ou seja, interrogar a testemunha por um longo período de tempo. Então, questão aqui com expressão idiomática também que cai bastante. Falei com vocês que cai muito interpretação de texto e cai muita expressão idiomática, phrasal verbs e vocabulário. Aqui ele pergunta especificamente do sentido de um verbo, require, que é requerer, que é o mesmo que demandar. Questão tranquilaça, porque aqui tanto a pergunta quanto a resposta são cognatos. Não é sempre que ele tá gente boa assim, né? A gente sabe disso. Mas tem que ficar de olho, porque às vezes você ganha uma questão assim, na facilidade mesmo. A questão aqui é sobre while, que a gente vai estudar lá na frente também, que pode ter vários significados, né? Essa questão é mais comprida, não vou me estender nela. Vocês vão dar uma olhadinha nas traduções. E quem tiver alguma dúvida, pessoal, na aula de hoje, eu estudei a aula demo, antes de me matricular no curso, queria tirar umas dúvidas e tal, só mandar e-mail para mim, depois eu vou passar todos os meus contatos, tá bom? Então, aqui uma questão mais de gramática. While, e entender, significa enquanto, né? Mas esse enquanto tem vários usos, e ele colocou 5 usos diferentes para você tentar dizer qual é o uso de while que aparece igualzinho aparece no texto, com o mesmo sentido que aparece no texto, tá? Também é uma questão que mistura a gramática com o vocabulário. Lembra que eu falei com vocês de conectivos? Eu falei, cai bastante conectivo, é modal, conectivo, né? Que eu falei com vocês são e pronomes, os assuntos principais de gramática. E aí ele fala como um promotor, ou como um promotor. Se você fala ou em português, ou estuda muito, ou não passa no concurso. Quando a gente coloca ou, que é o either, em inglês essa palavrinha que está sublinhada, a gente está mostrando o quê? Alternativas. Não é uma ideia de audição, não é uma ideia de contraste, não é uma ideia de consequência, não é uma ideia de conclusão, é uma ideia de alternativa. Repararam como todas as assertivas têm palavras cognatas? Você não precisava saber nada de inglês para entender o sentido das alternativas. Precisava para matar a questão, tinha que saber o que era either. Mas as alternativas também, elas estavam fáceis de serem entendidas, não eram um obstáculo, tá? Uma outra prova foi de técnico do Senado também, texto curtinho. Olha aí como é que estão as perguntas. Eu falei para vocês que cai bastante phrasal verbs, e que fez o phrasal verbs, vamos recordar, é a preposição depois do verbo. O verbo to go, que é o verbo ir, seguido de 5 preposições diferentes, gerando phrasal verbs, gerando sentidos diferentes em cada uma das 5 assertivas. Então, na nossa aula 1, eu vou explicar para vocês a diferença de cada um desses e a gente vai memorizar, porque isso cai horrores, tá? Aqui outra questão de interpretação, outra questão de interpretação de texto, uma questão que ele pergunta especificamente, às vezes ele faz isso, tá, gente? Ele pensa uma palavra e ele quer saber se você sabe o sentido daquela palavra. Às vezes você consegue matar pelo contexto, às vezes não. On the other hand, que é outra uma questão de conectivo,
que é por um lado, por outro lado, né? Então, traz ideia de quê? De consequência, de similaridade, de adição, de controle? Não, traz uma ideia de oposição. Por um lado, isso, por outro lado, aquilo. Tá bom? Depois um outro texto. Lembra que eu falei com vocês que cai questão assim de você saber de tipologia textual? Ou qual é a fonte, qual é o veículo? A primeira questão aqui, ó. Esse texto pode ser encontrado em um manual, um outdoor, um jornal, uma carta, um diário. Você tinha que saber o veículo. Como é que você deduz isso? Aqui às vezes ele não fala o veículo, né? Não fica tão claro, porque também senão ele teria entregado a questão de bandeja. Mas pela interpretação do texto, você consegue saber. Viram como é importante entender o veículo? Onde foi divulgada aquela matéria? Outra questão aqui, ó, de conectivo, que é para indicar o modo, tempo, adição, consequência, causa, tá? Pessoal, nós temos agora aqui uma questão que trata de advérbios. Eu tinha dito para vocês que advérbios é um dos assuntos que as bancas gostam. Dentro do assunto advérbios de frequência, especialmente, são os que mais caem. Deem uma olhadinha cuidadosa no quadro de advérbios que eu coloquei para vocês no fim da aula. Aqui a questão pede o oposto, muita atenção quanto a isso. Não é sinônimo, é o antônimo, é o oposto do advérbio de frequência often. Often significa frequentemente. Qual o oposto de frequentemente, pessoal? Raramente. Seldom, beleza? Aqui ele fala de expressão, ele que vai saber pergunta o que significa carry out. Carry é o verbo carregar, né? Ou continuar, ou levar alguma coisa à frente. E aí, carry out, tem que saber o sentido desse phrasal verb, tá? Desse verbo frasal. E aqui o modal, eu falei que cai bastante modal para vocês. Modal é aquilo, gente, que a gente fala assim, é uma obrigação, expressa um conselho, expressa um pedido, expressa uma possibilidade. É uma possibilidade no presente, é no passado, é no futuro, tá? Vou só traduzir rapidinho aqui, ó. Many sociology majors are able to. Muitas pessoas que estão fazendo curso de sociologia na faculdade são capazes, able to, são capazes de. Se ela é capaz, isso expressa uma habilidade, uma possibilidade. O quê? No presente. Então, can expressa possibilidade, tá? Pessoal, é muito rapidinho esse webinário. Não tem como eu passar uma aula desse tamanho que a gente vai estudar em 2 horas, em 2 horas e meia, né? Na aula 1, com muita riqueza de detalhes, mas já deu para dar uma passada geral do que cai. Só vou mostrar o finalzinho da aula para vocês. Coloco aqui para vocês a reportagem traduzida. Não, desculpa, o texto traduzido com as questões, com as alternativas todas traduzidinhas. Texto traduzido, questões traduzidas, tá? Depois eu coloco para vocês. Acabou isso, estudamos? Vamos estudar questão por questão com muito cuidado, sem pressa nenhuma na aula. E aí eu coloco uma reportagem bem recente de um assunto que está bombando na mídia para a gente pegar aquele vocabulário, tá? Aí eu coloquei para vocês uma reportagem do Washington Post. Coloquei a tradução dessa reportagem, estão vendo? Coloquei o vocabulário do texto, assim, aquele vocabulário mais importante que você precisa saber para a prova, resumidinho, aí aqui é para aquela revisão mais rápida. E o vocabulário da aula toda, né? Que eu coloco os substantivos mais importantes, os verbos, os phrasal verbs, que essa aula está recheada de phrasal verbs, e as expressões idiomáticas que apareceram na aula. Macetinho da gramática. Meu curso todo, pessoal, de gramática, é muito focado em fazer uma coisa resumida, rápida, porém muito completa. Para isso tem que ter tradução e tem que ter quadro comparativo, para você não ficar horas e horas dando texto corrido que ninguém merece. Você já tem muito texto para ler na prova. Então, de gramática, eu já deixei esquematizado para você andar o mais rápido possível. Então, advérbios. O que indica afirmação? Dúvida, ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Tempo, que a gente viu questão sobre isso hoje, né? Advérbio de tempo. Nunca, sempre, de vez em quando. Então, um monte aí para vocês. Isso aqui, pessoal, foi baseado em prova, tá? Eu peguei várias, milhares de provas e montei esses quadros. Tem isso por todo o curso, todas as questões, todas as matérias de gramática que foi possível botar numa tabela com tradução, eu fiz, tá? Intensidade cai bastante, modo, tá? Lugar, frequência, isso aqui cai muito, tá bom? Então é para decorar assim, rapidinho. Os conectivos que eu falei que caem bastante, que dão ideia, que ligam uma frase à outra.
tenho que dar ideia de adição, de causa e motivo, de concessão, de conclusão, de concordância, condição, hipótese, contraste, ênfase, exceção, para você fazer uma exemplificação, uma introdução, para mostrar um propósito, uma referência, um resultado consequência. Pessoal, isso aqui é o coração de questão de gramática, esses quadrinhos, tá? Ao longo do curso eu vou dar todos os bizus, assim, com mais riqueza de detalhes. E o modal que é a paixão do examinador, tá? Eu coloco aqui os modais, os exemplos, as traduções e para que cada modal serve. Esse quadrinho é matador de questão. E olha só, custo-benefício sensacional, né? Porque que matéria você estuda? São duas folhas esse quadrinho, né? Você vai imprimir uma folhinha frente e verso, é um nada para estudar, para decorar. E te garante uma questão de prova. É o melhor custo-benefício, tá? Então, vamos estudar isso com riqueza de detalhes no curso, tá bom? Pessoal, vou fechar o compartilhamento. Vou aparecer para vocês novamente, todo mundo me vendo? Todo mundo me vendo, gente? Esse PDF está disponível, com certeza. Estou respondendo a Adriana, que está no nosso bate-papo. Gente, já passou do horário. Eu não posso ficar depois. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje tem outros professores para falar também, né? Não posso invadir o horário do colega. Baixem o material, estudem, tá bom? Quem tiver dúvida, me procure por e-mail, gabriela@pontodosconcursos.com.br, tá bom? Me procurem no Facebook, não me achou lugar nenhum, me acha no Facebook. Professora Gabriela Knoblauch, minha fanpage, ou meu Facebook pessoal, Gabi Knoblauch. Meu sobrenome é difícil mesmo, tá? Entrar no site do Ponto, copia, tá aí no início da aula também, né? Nas páginas da aula. Me procure nas redes sociais, Instagram, Prof. Gabi Knoblauch, no Facebook, no e-mail do Ponto. Gostaria muito de ficar mais tempo com vocês, né? Mas não dá, infelizmente, tem que deixar os colegas também darem aula da matéria deles. É só me procurar, eu respondo todo mundo, garanto para vocês, eu posso até demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Adoro ter contato com vocês, adoro aula ao vivo, adoro webinário, tá? Como vocês podem ver, eu falo bastante. Adorei dar esse webinário hoje, obrigada mais uma vez por quem acordou cedinho para me assistir ao vivo, tá? E a gente continua conversando pelas redes sociais ou por e-mail. Baixem a aula, não deixem de baixar a aula, estudem bastante, me mandem as dúvidas, estarei aguardando. Beijo, pessoal, bom domingo para todo mundo. Até mais.